Ei, tudo bem com você? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Gabriela Pereira, do blog Em Transformação Digital. E hoje temos uma convidada aqui nesse vídeo, um vídeo um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui. Nesse canal eu falo sobre marketing digital, sobre ganhar dinheiro na internet. Mas nesse vídeo eu resolvi compartilhar com vocês as minhas experiências de trabalhos aqui em Portugal antes do marketing digital, porque eu não vim trabalhando na internet, trabalhando em casa, mas foi aqui que eu consegui realizar esse sonho. E hoje eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu moro aqui em Portugal desde o dia 24 de janeiro de 2019, mas você deve estar se perguntando o que eu vim fazer aqui. Bom, em 2018, eu e o Robson, que é o meu namorado, a gente decidiu vivenciar algo novo na nossa vida, ter uma experiência e realizar um grande sonho, que é o sonho de morar em outro país, conhecer uma nova cultura. E o nosso sonho sempre foi ir para os Estados Unidos, mas infelizmente tivemos 2 vezes o visto negado, então o sonho americano morreu. E a gente começou a pesquisar outros países para a gente ter essa experiência, outros países também que tivessem uma facilidade para a gente conseguir se legalizar. E uma amiga que sabia que a gente estava pesquisando países para a gente morar, para a gente se mudar, começar uma vida nova, ela compartilhou com a gente o que ela sabia sobre Portugal, porque ela fazia muitas pesquisas sobre Portugal e ela sabia que aqui tinha uma grande chance da gente se legalizar muito mais rápido comparado a outros países. E a gente começou a pesquisar sobre Portugal, a gente fez algumas pesquisas e a gente decidiu vir para cá. Depois da gente já ter decidido vir para Portugal, eu fiz aquela famosa pesquisa no Google, como trabalhar em casa pela internet. E eu conheci o marketing digital e simplesmente me apaixonei. Eu queria muito morar em outro país, mas também conhecer outros. Nossos planos nunca foi viver por muito tempo em outro país. A gente queria ter uma experiência, ter essa oportunidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo. E o marketing digital nos proporcionaria isso. Chegando aqui em Portugal, a gente então chegou no dia 24 de janeiro. A gente começou a procurar emprego. Primeiro a gente escolheu nossa cidade, a cidade que a gente ia morar. E a cidade que a gente escolheu é Ericeira, que é considerada uma reserva mundial do surf. E a gente chegou no inverno. E o que acontece com essas cidades muito pequenas e que são turísticas? No inverno, são cidades bem calmas, né, que não tem muitos turistas. E no verão, já começa a aumentar a quantidade de pessoas no centro da cidade, turistas, né, de todas as partes do mundo. Como a gente chegou bem no inverno aqui em Portugal, foi um pouquinho mais difícil de encontrarmos empregos, principalmente para mim. O Robson encontrou na segunda semana que estávamos aqui. Mas eu demorei 1 mês para conseguir um emprego. E vamos lá então para as minhas experiências aqui antes do marketing digital. A minha primeira experiência foi em um restaurante. Eu encontrei esse emprego nesse restaurante e a vaga era para copeira. Eu encontrei num site aqui de Portugal e logo fui chamada para entrevista. E para vocês terem noção como as coisas não são tão fáceis, eu andei 16 quilômetros de bicicleta para chegar até esse restaurante. E eu não conhecia nada e fui andando de bicicleta até chegar lá no restaurante. Era bem longe o restaurante. A pessoa que me entrevistou, que era o gerente, ele já me contratou, ele me explicou como seria o trabalho. E a vaga era para copeira. Mas também eu seria assistente de cozinha. E ok, para mim tava tudo bem, porque eu precisava, até porque esse emprego, ele me daria um contrato de trabalho. E para quem não sabe, aqui em Portugal, você consegue se legalizar com um contrato de trabalho. Então era tudo que eu precisava. E assim, o que eu posso dizer com essa experiência? Foi uma experiência muito, muito, muito difícil, porque a carga horária era uma carga horária abusiva. E foi uma experiência, assim, a primeira experiência decepcionante que eu tive aqui em Portugal. Para vocês terem uma noção, eu entrava às 9 horas da manhã nesse trabalho e eu era liberada às 4 horas da tarde, porque era um horário repartido. E eu retornava às 6
e depois não tinha horário para terminar. E na entrevista de emprego não foi me dito isso. Obviamente, o contrato de trabalho não teria essa carga horária tão abusiva, e a carga horária acabava sendo um problema. Por quê? Porque eu não sabia a hora que eu ia sair, eu não ganhava hora extra e todos os dias eu fazia hora extra. Então, aquilo pra mim simplesmente não foi uma experiência muito positiva. E sem falar que você acabava fazendo tudo, você não só lavava a louça, você fazia todo tipo de serviço, até mesmo limpeza de banheiro, limpeza num salão de festas que o restaurante também tinha. Então, foi um trabalho muito, muito exaustivo, mentalmente falando. E eu fiquei nesse restaurante por 15 dias, que foi tempo de experiência, porque eu não quis assinar o contrato, eu resolvi me dar uma nova oportunidade, porque essa não foi a melhor oportunidade que eu tive aqui em Portugal. E depois de 2 dias eu encontrei outro emprego, na verdade foi por indicação, em um café. Para quem não sabe, aqui em Portugal o que mais tem em cada esquina é café. Eles têm um hábito de tomar café de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque é um hábito muito grande que eles têm de tomar café. E pra quem não sabe, eu amo café. Quero café! Quero café! Quero café! É! Então, eu fiquei muito feliz de receber essa oportunidade, eu queria muito aprender. E esse emprego, apesar dos altos e baixos, dos perrengues que eu passei, foi um emprego em que eu adquiri muita experiência em algo que eu gostava, que era café. Então nesse café eu fazia de tudo um pouco, eu fazia desde o café, preparava os drinks, atendia as mesas, cuidava do caixa, cuidava também da cozinha, da limpeza. Então eu fazia de tudo um pouco. A carga horária era uma carga horária também muito abusiva, né? Não vou mentir pra vocês. Era das 8 da manhã até as 7h30 da noite. E eu tinha uma folga por semana. No restaurante a gente já tinha 2 folgas. Apesar de eu ter tido uma grande experiência nesse café, em todos os sentidos da minha vida aqui em Portugal, foi um restaurante em que eu não só trabalhava muito e recebia pouco, como também sofria preconceito. Já tive que escutar também que a função que eu executava nesse café era emprego para burro. Também já tive que escutar isso lá. Então eu sofri muito preconceito, maltratada não somente pelos donos do café, mas também pelos funcionários, né? Então foi assim uma experiência difícil. Eu não saí desse café logo. Eu fui aguentando, fui tentando, porque eu tinha o propósito de investir no meu negócio. Era isso que me motivava, porque eu sabia que em algum momento eu ia sair daquele café e ia investir totalmente no meu negócio online. E isso era o meu combustível. Porém, eu fui empurrando com a barriga, fui ficando ali, fui aguentando, fui chorando muito e não desisti. Até que chegou um ponto que o Robson ele encontrou um emprego, um novo emprego, num restaurante, em outro restaurante. E ele falou que estavam precisando de pessoas para trabalhar no café desse restaurante. E o que eu pensei? Nossa, eu não tô feliz, né? Não tá legal, é um horário muito abusivo, mal tinha hora para almoçar direito. Eu almoçava quando não tinha clientes no café, e quando tinha, a gente tinha que comer rápido para poder dar a atenção ao cliente. Então era bem difícil mesmo, assim, foi um momento muito complicado. Então eu decidi, já que surgiu uma nova oportunidade, eu resolvi me dar essa oportunidade e focar mais do que nunca no meu negócio para fazer dar certo, para de uma vez por todas eu não passar mais por esses perrengues, né? Então eu fui fazer a entrevista nesse restaurante na minha folga, e graças ao horário flexível desse restaurante eu consegui ter mais tempo para me dedicar ao marketing digital, em transformação digital. E isso foi muito positivo, apesar de todos os perrengues que eu passei aqui em Portugal. E nesse restaurante eu tive a oportunidade de conhecer diversas culturas ao mesmo tempo, porque eu trabalhei bem na época do verão, então tinha muito turismo aqui. Eu pude também treinar o inglês, o inglês básico que eu sei. Isso foi pra mim uma experiência assim, única.
Foi assim a melhor experiência que eu tive aqui em Portugal, no sentido de eu estar num lugar que eu amo, que é praia, de atender o público, atender públicos de diversos países ao mesmo tempo. Então foi uma experiência incrível, eu conheci pessoas incríveis. Então nesse restaurante eu cuidava não somente das bebidas, dos drinks, mas eu também atendia o público. Então foi uma experiência que acrescentou muito na minha vida. Mas infelizmente, como eu contei pra vocês, que no inverno os empregos aqui diminuem muito, porque a cidade é turística, mas funciona muito bem no verão. No inverno já não funciona tão bem assim. O que aconteceu nesse restaurante foi que esse restaurante fechou no inverno e acabou tendo que dispensar os funcionários, e foi o que aconteceu comigo. Mas hoje eu vejo que foi isso muito positivo pra mim, porque foi graças ao que aconteceu de eu ter sido dispensada desse restaurante que hoje eu consigo me dedicar em transformação digital e consigo trabalhar com marketing digital. Bom, mas por que eu resolvi contar toda essa história sobre as minhas experiências de trabalho aqui em Portugal? Porque muitas pessoas acham que é de um dia para noite que a gente conquista aquilo que a gente almeja na nossa vida, que a gente alcança os nossos sonhos. E na verdade não é bem assim. A gente tem que passar por muitas situações na nossa vida, por muitas experiências, às vezes nem tão positivas, assim como as que eu contei aqui, pra gente conseguir alcançar aquilo que a gente sonha, alcançar os nossos objetivos. Porque eu sei que muitas vezes os nossos sonhos não parecem alcançáveis, mas só depende da gente pra gente conseguir realizar. E não é impossível, nada nessa vida é impossível, desde que você acredite que é possível. Então eu quero deixar essa mensagem pra você. E bora pro topo, que o topo é nosso, a gente vai conseguir alcançar tudo que a gente almeja na nossa vida. E o vídeo de hoje então foi esse, mais para compartilhar a minha história com vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te deu uma motivação, já deixa teu curtir, compartilha esse vídeo, aproveita para se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, porque assim o YouTube te avisa sempre que tiver vídeo novo por aqui. E aproveita também para me seguir lá no meu Instagram, que é @intransformacãodigital. O link vai ficar aqui na descrição desse vídeo. E eu me despeço de você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.